Começamos hoje o capítulo 30, que para ser bem compreendido, já que ele está na linha de continuidade da narração do capítulo anterior, uma breve síntese do capítulo 29. No capítulo 29, Jacó, que foge de sua terra, a terra prometida, lá atual Israel, e vai para a atual Turquia, Padan Aram, a terra dos seus parentes, com a ajuda da sua mãe, está ameaçado de morte pelo seu irmão Esaú, porque ele roubou o direito de primogenitura, enganando o seu velho pai Isaque, que ainda está vivo. Chegando lá, ele se apaixona por Raquel, que tem uma irmã chamada Lia. Raquel é a caçula. Só que, segundo o costume da época, o pai não pode dar a caçula estando a anterior solteira. Mas ele faz um pacto com Labão, o pai de ambas. Ele trabalha, permanece lá 30 dias, chega, se identifica como seu parente. Você não vai ficar aqui trabalhando de graça, estipule o seu salário. Ele disse, bem, eu vou trabalhar para você durante 7 anos e você me dá a sua filha como minha esposa. Muito bem, ele trabalha 7 anos e depois dos 7 anos reivindica aquilo que eles acordaram. Então, a festa de núpcias é marcada e na noite de núpcias, na verdade, quem dorme com Jacó não é Raquel, mas Lia. E Jacó descobre isso no dia seguinte, protesta veementemente. Labão explica, na verdade foi um engodo, foi um engano, mas você fique 7 dias, os 7 dias da festa de núpcias com ela, e depois eu dou a minha filha Raquel, contanto que você trabalhe mais 7 anos. Então, além de mentiroso, é um extremo oportunista. E assim acontece. O grande amor da vida de Jacó, na verdade, foi Raquel. O encanto da vida dele, a paixão da vida dele foi Raquel, nunca foi Lia. Não se sabe por qual motivo, talvez por esse que acabei de falar. A partir de então, Jacó começa a rejeitar Lia. Então nós temos um bígamo, um homem com 2 mulheres. Muito bem, a partir do versículo 31 do capítulo passado, o Senhor, vendo que Lia, a mais velha, era desprezada, digamos assim, compensou, fazendo-a fértil, dando filhos para Jacó. E aí nascem os filhos. Vamos ver quais os filhos que nasceram até agora, a partir do versículo 32. Quem é o mais velho? Que, aliás, vai perder o direito de primogenitura, porque vai cometer uma coisa horrorosa, de que já tratamos. Ele vai dormir com a concubina de seu pai, e seu pai vai saber, e vai ficar fulo da vida. E qual vai ser a resposta de Jacó no fim da vida? É tirar o direito de primogenitura dele, que curiosamente ele tirou, usurpou para si o direito que era de quem? De Esaú. Bom, são coisas da vida, não é? Então, o primeiro filho, o mais velho, Rubem, versículo 32. Muito bem, alegria para Lia. E Lia imediatamente concebe outro. Qual é o segundo filho? Versículo 33, Simeão, que provavelmente no fim da vida de Jacó, já que o filho mais velho vai perder o direito de primogenitura, o direito vai recair sobre Simeão. Provavelmente, é a lógica, se bem que o velho Jacó moribundo não vai dizer isso no capítulo 49. Muito bem, e ela concebe, portanto, vejam, é um filho atrás do outro, concebe um terceiro. Até agora, a pobre da Raquel permanece estéril para sofrimento dela. Então, vejam,
Raquel é a querida, é a amada. Ele só amou Raquel, enquanto que a outra era desprezada, mas por ser esposa, usava do corpo do marido e vice-versa, e ela era fértil. Então nasce o terceiro filho, o terceiro patriarca, versículo 34, Levi. Depois, e é esse que nos interessa, o quarto filho, um atrás do outro, Lia, na inocência dela, pensando que, já que ela vai gerando filhos, ela vai conquistar o coração do marido, o que é um ledo engano. Nunca na história se conquista o coração do marido ou de esposa por causa de filho. Se fosse assim, bastaria ter um filho para os pais serem apaixonados um pelo outro, e a coisa não é bem assim. Todos nós sabemos que grande maioria dos casais separados se separam depois de terem um, ou dois, ou três, ou vários filhos. Muito bem, mas ela naquela ingenuidade. O quarto filho de Lia, que é a rejeitada de Jacó, mas Deus olhou para ela, é esse filho que nos interessa, dos 12 que vão nascer, dela, da sua escrava, de Raquel e de sua escrava. Esse é que nos interessa, que aparece no versículo 35, quem é? Judá. Jesus é da linhagem de Davi, que é da tribo de Judá. A tribo de Judá é a tribo que vai dar todos os reis de Israel. Está claro? E Levi, este nosso simpático do versículo 34, é aquele de cuja estirpe virão todos os sacerdotes de Israel. Por isso são chamados de levitas. Muito bem, podemos começar o capítulo 30, versículo 1. Raquel, vendo que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Dá-me filhos, disse ela ao seu marido, senão morro. Bem, é a primeira ameaça de suicídio, é a primeira chantagem emocional de grande monta na Bíblia. Mas isso tem uma compreensão, é compreensível, que não significa dizer aceitável. Porque a mentalidade daquele tempo não concebia como algo normal uma mulher que não pudesse gerar filhos. Vamos ao Salmo 127, parágrafo 3, um dos salmos mais bonitos. Vejam a angústia de Raquel, vendo sua irmã, que enganou seu esposo, os dois profundamente apaixonados. Ela acabou de se casar com ele já há algum tempo, mas não consegue conceber. Vamos ler em voz alta o versículo 3. Tua mulher será em teu lar como uma vinha fecunda, teus filhos em torno à tua mesa serão como brotos de oliveira. Repare, toda a família feliz recita esse salmo, se identifica com esse salmo. Repare o título desse salmo na Bíblia, Ave Maria, bênçãos divinas sobre a família do justo. Então, uma família com filhos, os filhos são o presente, o coroamento da família, sinal da fertilidade da mulher, sinal da fertilidade do homem, são os frutos mais solenes, mais eloquentes, é a perpetuação da espécie que está garantida, enfim, entenderam? Então, a mulher que não pode ter filhos, isso era um sofrimento indizível. Então, ela vai reclamar com o coitado do marido, como se ele tivesse culpa. Alguém poderia dizer, então ela foi reclamar com ele, porque ele está negando fazer sexo com ela. Não é isso que está nas entrelinhas do texto, não, pelo versículo 2, que a gente vai ver daqui a pouco. Ele vai dizer, eu não tenho culpa de Deus ter feito você estéril. O que dá a entender, o que insinua que os dois tinham vida sexual ativa, mas havia essa deficiência que nosso Senhor permitiu, se de natureza hormonal, se de natureza fisiológica, enfim, o texto não diz, esses detalhes também são irrelevantes, mas Deus permitiu que a coitada da Raquel
padecesse da esterilidade, coisa que ainda vai demorar um bom tempo para reverter o quadro. Ela vai ter um filho, e o segundo filho ela vai morrer em trabalho de parto. Benjamim, né? Ela vai dar 2 filhos, José do Egito, o queridinho de Jacó. Jacó vai ter um monte de filhos com Lia, 2 da escrava de Lia, 2 de Raquel e 2 da escrava de Raquel. Então, dos 12, além de Dina, que é a 13ª filha. Mas com relação aos patriarcas, serão 12 mais Dina. Mas o queridinho da vida de Jacó nem é o mais velho, que aliás aprontou com o pai, nem é o mais novo, Benjamim, vai ser o filho do grande amor da vida dele. É até plausível, é até compreensível. Se a mulher que eu tanto amo, que passou tantos anos sem poder me dar filho, é lógico que, com o devido respeito aos outros filhos daquela que era rejeitada, psicologicamente a tendência é que ele passe a ter um carinho todo especial pelo primeiro da mulher da vida dele, que vai ser José. Bom, mas isso ainda é um pouco mais para a frente. Muito bem, dá-me filhos, disse ela ao seu marido, senão eu morro. Aqui vejam bem, a inveja é uma forma de ódio, A inveja, Santo Tomás de Aquino define como a tristeza pelo bem alheio, acompanhada de que esse bem seja destruído. É o sentimento diabólico por excelência. Sem dúvida alguma, a grande Raquel, nossa matriarca, uma das 4 matriarcas que geraram filhos para Jacó, dos 12 filhos das tribos de Israel, mas invejosa. E um sentimento perverso. Portanto, ao longo da vida delas duas, vai ser competição, vai ser rivalidade. É uma vendo a outra ter filhos, e a outra angustiada. Daqui a pouco a gente vai ver, já que eu não posso ter filho, tome minha escrava, durma com ela, e o filho dela vai ser meu filho, e a outra vendo também, porque a outra vai ter vários filhos depois, para um certo tempo de ter filhos, não satisfeita vendo a escrava da outra, tendo filhos, tome a minha escrava também. Ninguém está chocado, ninguém está repugnado, etc., pelas ponderações que eu já fiz aqui nesses últimos 6 anos, e vocês, pelo amor de Deus, já são maduros o suficiente para não ficarem chocados com esta mentalidade típica daquele tempo, bem diferente da nossa. Pelo amor de Deus, aqui, internautas, senhores, internautas, senhoras, internautas, essas ponderações são extremamente importantes. E esse relato, portanto, não choca a nossa fé, antes fortalece a nossa fé, porque nos remonta a uma época em que Deus estava educando um povo com uma mentalidade bem rude, até chegar a nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Lembrem-se que Jacó também desprezava Lia, e esse sentimento não é muito diferente da inveja, não, porque o desprezo é ou não é uma forma de matar? Gênesis capítulo 29, versículo 31. Versículo 31, olhem o verbo no particípio, a locução, ela era desprezada. E também Raquel desprezava Lia. Se Lia desprezava Raquel, Raquel desprezava Lia. Gênesis capítulo 30, versículo 1, que é o que nós estamos a estudar. Obviamente que se ela tem inveja da irmã, ela despreza a irmã, e esses sentimentos baixos são sentimentos muito parecidos, são sentimentos muito afins. Muito bem. Senão eu morro, versículo 1, não poder gerar era uma vergonha. Ela mesma diz, vamos dar uma olhada no versículo 23 de Gênesis 30, quando ela dá à luz, reparem a explosão de alegria, a explosão de felicidade dessa menina. Raquel concebeu e deu à luz um filho. Deus, disse ela, tirou o meu opróbrio. Opróbrio é sinônimo de vergonha, não é? De constrangimento diante das pessoas. Você se sente envergonhada, constrangida, acabrunhada diante dos outros, como se fosse um ser abjecto,
não é uma mulher de segunda categoria, porque, eita, coitada, essa infeliz, essa amaldiçoada que não pode ter filhos, etc. Esse era o comentário, essa era a mentalidade das mulheres daquele tempo. Quem lembra qual foi a atitude de Agar com relação a Sara, depois que Agar, escrava, gerou Ismael, e a pobre da Sara ainda não tinha gerado? Passou a escarnecer dela. Só que ela esqueceu que era escrava, e ela pagou muito caro por isso. Muito bem, e veja o que o livro dos Provérbios, capítulo 14, versículo 30, diz sobre a inveja, esse sentimento horroroso que nossa querida Raquel nutria pela sua irmã. Provérbios, capítulo 14, versículo 30, vamos ler em voz alta. Um coração tranquilo é a vida do corpo, enquanto a inveja é a cárie dos ossos. Que definição horrível, não é? E precisa também, o que o invejoso experimenta não é somente o mal da alma, isso também tem uma repercussão até no próprio organismo, porque o invejoso se alimenta da ideia de ver a pessoa invejada, destruída, arrasada, morta, sei lá. Esse é o sentimento do próprio inferno, é o sentimento do demônio. Foi por inveja, Sabedoria 2:24, eu já li esse texto muitas vezes, anotem, não vamos ler, mas foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo, e aqueles que a ele pertencem hão de prová-la. É um versículo terrível. Muito bem, versículo 2, e Jacó irritou-se com ela. Acaso, disse ele, posso eu pôr-me no lugar de Deus que te recusou a fecundidade? Parece-me que com essa resposta, nós não podemos afirmar que ambos não copulavam, porque fecundidade é uma coisa e capacidade para o ato sexual é outra. A pessoa pode ter uma vida sexual ativa e não ser fecunda. Portanto, a questão aqui, ela reclamou, não é? Ela reclamou como se Jacó fosse o culpado da infecundidade dela, não da incapacidade dele de realizar o ato sexual. Está claro? Então, outra coisa curiosa, voltando um pouco no tempo, vocês lembram que Rebeca era estéril? Lembram? Adivinhem quem foi que rezou pedindo a Deus para ela ser fecunda? O marido. Vamos dar uma olhada em Gênesis 25, 21. Dê uma olhada em Gênesis 25, 21. Isaque rogou ao Senhor por sua mulher, que era estéril. O Senhor ouviu e Rebeca, sua mulher, concebeu. Aqui, curiosamente, Jacó, apaixonadíssimo por Raquel, não reza a Deus para sua esposa conceber. Não é curioso? Muito bem. Agora o contrário. Vamos voltar um pouco no tempo, no capítulo 20 do livro do Gênesis. Lembram do episódio de Abimeleque com Sara? Os dois chegam lá com Abimeleque, faixa de Gaza por ali, não é? Os filisteus. Ô Sara, você não diga que é minha esposa, não, diga que é minha irmã. E Abimeleque se engraça dela, etc. E antes de tocá-la, reparem o que é que Deus Todo-Poderoso faz com as mulheres de Abimeleque. Gênesis 20, versículo 18. Gênesis 20, versículo 18. Porque o Senhor tinha ferido de esterilidade todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Então, esses dois fatos são somente para ilustrar a questão da esterilidade ou da fertilidade ou da fecundidade das mulheres. Então, Jacó protesta contra a reclamação de sua esposa, mas não reza a Deus para que ela seja fecunda. O que não aconteceu com seu pai, que vendo sua mãe
Rebeca, estéril, rogou ao Senhor, e graças ao pedido dele, ela ficou fecunda. Muito bem, isso do versículo 2. Vamos ao versículo 3. Ela respondeu: eis minha serva Bala, toma que ela dê a luz sobre os meus joelhos, e assim por ela terei também filhos. O costume de dar a escrava para o marido fazer sexo com ela e ela gerar e o filho ser da mulher estéril, nós já vimos este fato: Abraão, Sara e Agar. Está claro? Não vamos mais voltar nessa questão. Mas nesse versículo 3, dê uma olhada que tem uma expressãozinha curiosa que faz com que os exegetas cocem a cabeça e digam: mas o que significa que ela dê a luz sobre os meus joelhos, e assim por ela terei também filhos? A interpretação mais plausível até agora é que talvez essa expressão, ou seja, a escrava vai dar a luz, eu vou estar presente, sobre os meus joelhos significa um rito de adoção. Ou seja, assim que a criança nascer, feita a asepsia, corta o cordão umbilical, dá banho na criança, etc. Ela vai amamentar, a mãe amamenta pela primeira vez, só que a criança vai ser colocada aqui em cima dos meus joelhos. É minha. Você, escrava, é claro que na mentalidade de hoje, mas que coisa inconcebível, mas era a mentalidade daquele tempo, porque a escrava era propriedade da mulher. Nós vimos isso no encontro passado. Então, significa, ela dê a luz sobre os meus joelhos, e assim por ela terei também filhos. Ou seja, ela é a mãe biológica, mas porque é minha escrava, a criança é minha. E a criança é minha porque quem fecundou essa escrava foi meu marido. Essa era a lógica. Está claro? Muito bem, então, versículo 3 era o que tínhamos a dizer. Pulemos para o versículo 4. Deu-lhe, pois, por mulher sua escrava Bala, da qual se aproximou Jacó. Se aproximou significa entrou na intimidade dela, fez o ato sexual com ela. E já vimos que esse costume era generalizado. Depois vocês podem conferir aquilo que nós já vimos em Gênesis capítulo 16, versículo 2. Agar é entregue por Sara, então estéril, para Abraão fazer sexo com ela. E nasceu a criança, cujo nome Ismael. Versículo 4. Vamos ao versículo 5, por favor. Versículo 5. Bala, a escrava, concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Sem comentários, pulemos para o versículo 6. Disse então Raquel: Deus fez-me justiça, ele ouviu minha voz e deu-me um filho. Por isso ela o chamou Dan. Muito bem. Dan é filho da escrava. É o primeiro filho, digamos assim, segundo o costume de Raquel, mas não veio do ventre de Raquel. Claro. Vamos à etimologia da palavra Dan. Dan significa meu pai é juiz, ou então Deus é juiz. Reparem que o nome sempre tem relação a uma afirmação que ela faz logo que a criança nasce. Deus fez-me justiça. Deus fez-me justiça. Por isso ela o chamou Dan. Por isso, ou seja, porque ela disse isso. Logo, Dan tem uma relação com aquilo que ela disse. E de fato, a etimologia da palavra Dan é meu pai é juiz. Tem um dos juízes, dos 12 juízes, de 13 juízes de Israel, o mais famoso pela sua força descomunal, que caiu na desdita de ter casado com uma filisteia chamada Dalila, ele de uma cabeleira fabulosa, mas que cometeu a fraqueza, primeiro de casar com uma filisteia, e depois de ter revelado para ela qual era o segredo da sua força. Quem pertence à tribo de Dan é Danita.
Danita é aquele que, ou aquela que pertence à tribo de Dan. Eu estou falando de qual juiz? Sansão. Vamos ao livro dos Juízes, capítulo 13, versículo 2, ver o danita mais famoso da Bíblia. Na Bíblia, ora, havia em Sorá um homem da família dos Danitas, chamado Manoé. Não é Manuel, é Manoé. Sua mulher, sendo estéril, não tinha ainda gerado filhos, e segue o relato do capítulo 13, que é muito longo, a criança nasce, etc. Nenhuma navalha pode passar no cabelo dele. A história de Sansão, nós todos sabemos. Então, ele é o danita mais famoso. Muito bem. A tribo de Dan vai estar associada, tanto no Antigo Testamento quanto implicitamente no Novo Testamento, ao pecado da idolatria. Por isso vai se tornar, por assim dizer, uma tribo, não digo amaldiçoada, porque Jacó, no fim da vida, abençoou todos os seus filhos, mas uma tribo estigmatizada com essa fraqueza que atinge profundamente a honra de Israel, de professar sempre a fé no único Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, de 4 em diante. E Dan, a tribo de Dan, enveredou por esse caminho triste. Vamos dar uma olhada. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, de 29 a 30, vamos ler juntos. Pôs um bezerro em Betel e outro em Dan. Isso foi uma ocasião de pecado, porque o povo ia até Dan para adorar um desses bezerros. Aqui é Jeroboão, general de Salomão, que se tornou inimigo de Roboão, filho de Salomão, quando Salomão morreu. E aí houve o cisma de Israel. 8 tribos se separaram da tribo de Judá. 10 tribos se separaram da tribo de Judá, já que a 12ª é a tribo de Levi, que não tinha parte na terra, era a tribo sacerdotal, e Jeroboão tomou essa providência para impedir que as pessoas que agora moram no Reino do Norte não se dirijam a Jerusalém, que é a capital do Reino do Sul, Judá, para adorar o bezerro de ouro. E a tribo de Dan, a região de Dan, foi o palco desse fato grotesco. Betel é nas proximidades de Jerusalém, 18, 20 quilômetros de Jerusalém, portanto o sul do Reino do Norte, e o extremo norte, Dan, já na divisa com o Líbano, por ali, colinas de Golã, etc. Ali a tribo de Dan se instalou e foi construído um santuário para a prática da idolatria. E vimos no encontro passado porque o Apocalipse, ao falar do número dos eleitos, 144 mil, começa a citar da tribo de Israel tantos mil. Vamos dar uma olhada no livro do Apocalipse, Apocalipse capítulo 7, versículos de 4 a 8, aqui já é São João, no final da revelação cristã, o último dos apóstolos, a visão que ele tem, ele vislumbra o número dos eleitos, e aqui ele cita os 12 patriarcas das tribos de Israel. Leiam em silêncio e vejam se vocês encontram Dan. Quem encontrar merecerá R$1 milhão. Eu só ofereço também porque ele não vai encontrar, né? Encontraram Dan? Foi banido por causa da idolatria. Muito bem. Então vamos ao versículo 7. Voltemos a Gênesis capítulo 30, versículo 7. Bala, escrava de Raquel, concebeu de novo e deu à luz
um segundo filho a Jacó. Então vejam que a competição entre as duas irmãs, incluídas as escravas, está acirrada. Até agora a escrava de Lia não gerou, vai gerar daqui a pouco. Então agora vai, digamos assim, é um segundo prêmio de consolação para a coitada da Raquel, que ainda não pode ter filhos. O filho que vai nascer, que nasce no versículo 7, é filho da escrava. Muito bem. Versículo 8, Raquel disse: lutei contra a minha irmã. Aqui está mais do que explícita a competição, aqui está mais do que escancarada a rivalidade das duas. Lutei contra minha irmã junto a Deus e venci. Então, por causa dessa frase, ela deu ao menino o nome de Neftali. Qual é a etimologia de Neftali? Minha luta. Repare que a luta contra a irmã junto de Deus. Ou seja, ela reza a Deus: Senhor, me dê filhos, porque minha irmã já tem muitos, e eu preciso ter também, etc. Minha luta junto a Deus, e venci. Venci não no sentido de derrotar Deus, no sentido humano, ou seja, eu obtive a graça que eu esperava. Muito bem. Houve quem defendesse que o significado de Neftali seria torcer. Outros defendem que significa Neftali trançar, no sentido de apertar, que evoca também uma ideia de briga, de aperto, de litígio. Bom, no fundo, essas explicações de etimologia têm tem alguma relação comum. Muito bem, versículo 9, pule, por favor, Wellington. Lia, vendo que não concebia mais, tomou sua escrava Zelfa e deu-a por mulher a Jacó. Ou seja, a outra, mediante a escrava, deu 2. Lia, que já tinha quantos? 4, não ficou satisfeita. Muito bem. Então, Zelfa, a escrava de Lia, que já teve 4 filhos, vai entrar em cena. Parece que Lia imaginava, sentia, desconfiava que não podia mais gerar filhos. Na verdade, ela ainda vai gerar mais quantos? Vai gerar mais 3, 2 homens e uma mulher. Dina vai ser a última filha, quer dizer, o último dos filhos vai ser Dina, a menina de Lia, mas Lia vai conceber mais na frente. Então, vendo que não concebia mais, mas na verdade ela ainda está fértil. E entra em cena Zelfa. Qual é a etimologia da palavra Zelfa? Zelfa, na verdade, já apareceu no relato do capítulo anterior. Vejam o versículo 24 do capítulo anterior. Mãe de Gade e de Azer, que vão aparecer agora. Eu disse para vocês no encontro passado que Zelfa significava terra baixa. Mas também outros propõem que mais 3 significados. Zelfa significaria abundância da parte de Lia, que já tem 4 e vai ter mais 3. Só dela. E mais 2 da escrava. Entenderam? Então é uma abundância, seria uma explicação. Outros, terra baixa, como vimos no encontro passado. Gota de mirra seria outra explicação. E nos árabes, porque os árabes também citam Zelfa, a palavra Zelfa significaria para os árabes dignidade. Como eu disse a vocês, Lia mais tarde, veja ali, vendo que não concebia mais, mas isso é por pouco tempo, porque mais na frente ela vai ter 2 filhos. Vejam Gênesis 30, de 17 a 20, Gênesis 30, de 17 a 20, não vamos ler, vocês só passem um golpe de olhar, um golpe de olho, porque a gente vai chegar lá.
e vai ter uma filha, no versículo 21. Dina, nós já falamos. Zelfa, escrava de Lia, deu à luz um filho a Jacó. Sem comentários, porque o comentário que nos interessa é o nome do filho. Lia disse. Vocês reparem que o nome é dado pela patroa. A escrava não tem poderes de dar nome ao filho biológico, ao filho da natureza dela, porque a escrava não tem vontade própria, porque a escrava é propriedade da patroa, porque o filho, dado que foi gerado pelo sêmen do esposo da patroa, o filho pertence à patroa. Era essa a mentalidade da época. Repare o que Lia diz, que sorte, e chamou Gad. Gad significa fortuna. Fortuna, em português, a gente associa à riqueza, não é? A abundância de riqueza, mas não é. Fortuna, em italiano, significa sorte. Significa sorte. Você é uma pessoa sortuda, não é? Você foi agraciada, enfim. Outros defendem que a palavra Gad, no versículo 11, significa tropa, ou seja, Lia já tem uma tropa de filhos, já tem uma reca de filhos, já tem um monte de filhos que parece mais um batalhão, então seria tropa. Bom, é uma proposta, é uma alternativa de explicação etimológica, mas parece que Zelfa, alguns estudiosos da Bíblia, baseados em Isaías 65, versículo 11, já comecem a procurar o livro de Isaías, insinuam que Zelfa era idólatra, que Zelfa acreditava numa deusa pagã chamada Fortuna, e haveria na Bíblia um vestígio disso, por isso ela deu o nome ao seu filho de Gad. Parece que essa explicação não tem muita razão de ser, porque quem nomeou o filho não foi Zelfa, foi Lia. Mas vamos olhar Isaías, capítulo 65, versículo 11. Isaías 65, 11. Quanto a vós, desertores do Senhor, que haveis esquecido o meu nome santo, que preparais a mesa para Gad. Aqui Gad é um deus, Gad é um deus. Isaías aqui está se insurgindo contra a idolatria em Israel. Que preparais a mesa para Gad e encheis a taça de vinho aromatizado para Mene. Repare a nota da Bíblia Ave Maria, lá embaixo, número 11, bem pequenininho. Gad, deus da fortuna, muito popular. Bom, então, alguns estudiosos tentaram associar a palavra Gad, filho de Lia, escrava, que foi gerado por Zelfa, sua escrava, na verdade seria uma homenagem a esse Deus. Não parece, porque quem deu o nome foi Lia, e a família de Lia, que é Labão, etc., ainda que a gente vai ver mais na frente, Labão comete algum pecado de pequenas idolatrias, guardando ídolos pequenininhos, escondidos, enfim. Labão tinha uma fé que não era pura como a fé de Abraão, mas isso a gente vai ver mais na frente. Somente para apresentar algumas possibilidades de explicação de etimologia da palavra Gad. Versículo 11. Muito bem. Zelfa, escrava de Lia, deu à luz um segundo filho a Jacó. Bom, a competição, a rivalidade das duas é mais do que explícita, é mais do que evidente. É uma tentando ter mais filhos que a outra. Na verdade, aqui para nós, competição boba, competição ridícula até, mas Deus Todo-Poderoso permitiu esse sentimento, e elas, na verdade, estavam fazendo o quê? Estabelecendo os alicerces da futura nação de Israel, as 12 tribos de Israel,
estão nascendo aí, nessa rivalidade, nessa rixa, e nisso a vontade de Deus se revela. A vontade de Deus não concorda, não considera, não aprova, não estimula nenhum sentimento baixo, nenhum sentimento repulsivo, né? Como Rebeca e Jacó, tirando a primogenitura de Esaú. Deus não concorda com isso, mas permite. Da mesma forma, a rivalidade dessas duas meninas, essa competição sôfrega, desenfreada, e, malgrado as limitações do homem, Deus faz grandes coisas por ele. E chegamos, então, ao versículo 13, vamos ver o nome que vai ser dado ao segundo filho de Jacó, nascido do ventre de Zelfa, escrava de Lia, versículo 13. Lia disse: que felicidade, as mulheres me chamarão ditosa, e chamou-o Azer. Bom, a etimologia de Azer já está na primeira frase de Lia. Azer significa em hebraico felicidade. Muito bem. Agora vai começar um episódio pitoresco, muito curioso, mas que também vai envolver disputa, rivalidade. Chegamos às mandrágoras. O que é mandrágora? Essa planta tem por aqui? Esse fruto tem por aqui? Não tem. Se vocês encontrarem, também me digam, que eu quero dar uma olhada, que eu quero tocar, enfim. Algumas descrições da mandrágora. O nome científico da mandrágora, Atropa mandragora. Todas as plantas catalogadas pela ciência, né, os botânicos, eles têm nome científico. Atropa mandrágora. É uma planta que amadurece em maio, no hemisfério norte. É uma fruta do tamanho de uma ameixa, redonda, amarela, com uma polpa mole. Pertence à família da batata. Seja a batata inglesa, a batatinha amarela, seja a batata doce, enfim. É uma planta praticamente destituída de caule. Ela tem grandes folhas dentadas e grandes raízes tipo tubérculo. A raiz é dupla, como se fosse raiz de dente, lembram? E, detalhe curioso, tem o formato de corpo humano. Supunha-se que o fruto poderia ajudar a mulher a conceber, além de suas propriedades afrodisíacas. Então, era o pensamento dos homens e das mulheres daquela época. E há um indício disso no livro dos Cânticos. O livro do Cântico dos Cânticos é um livro que narra o amor apaixonado da amada pelo amante, não é? É um livro que exalta a beleza do amor carnal, matrimonial, entre um homem e a mulher. Livro que depois passa a ser interpretado no sentido alegórico, como se a mulher fosse Israel e o homem fosse Javé, e os cristãos, como se a mulher fosse a igreja e o amado fosse Jesus, mas essa já é uma interpretação posterior. O sentido literal, aliás, proponho a vocês que façam alguma pesquisa ou conversem com algum judeu e perguntem para eles, na festa de casamento, na solenidade de casamento, no contexto do casamento, qual dos livros do Antigo Testamento que vocês leem numa festa de casamento? E eles vão responder: Cântico dos Cânticos. É o livro que exalta a beleza, a santidade, a candura do amor matrimonial. Dito isso, vamos ao Cântico dos Cânticos, capítulo 7, versículo 14. Vamos ler a partir do versículo 11, e aqui vocês vão ver uma descrição muito bonita, não é? Ela, apaixonada pelo esposo, pelo amado, louca por ele, encantada por ele, fascinada por ele, está aqui como que vidrada por ele, e ela vai fazer alusão às mandrágoras,
As mandrágoras são, digamos assim, um estímulo químico para o apetite sexual, o desejo sexual. Vamos ler juntos essa bela declaração de amor da mulher para o marido. Eu sou para o meu amado o objeto de seus desejos. Vem, meu bem-amado, saiamos ao campo, passemos a noite nos pomares. Amanhã iremos às vinhas, para ver se a vinha lançou rebentos, se as suas flores se abrem, se as romãzeiras estão em flor. Ali te darei as minhas carícias. Então vejam, aqui é já o desejo dela da excitação sexual. E aí entram as mandrágoras. Continuemos. As mandrágoras exalam seu perfume. Temos à nossa porta frutos excelentes, novos e velhos, que guardei para ti, meu amado, meu bem-amado. Entenderam? Então, naquele tempo, o que hoje se fala que supostamente tem em farmácia, o que hoje é dito que em algumas plantas parece que, de fato, algumas plantas, não é, ingeridas, seja mastigando, seja com, enfim, desperta o apetite sexual. Isso somente para vocês entenderem do que vamos tratar agora, porque essas duas mulheres estão apelando também para a natureza, para as plantas, porque a rivalidade aqui não está fácil. Voltemos, Gênesis capítulo 30, versículo 14. Um dia, por ocasião da ceifa, Rúben saiu ao campo e, tendo encontrado umas mandrágoras, levou-as à sua mãe. Raquel disse a Lia: rogo-te que me deis as mandrágoras do teu filho. Para os judeus até hoje, sabe qual é o nome que eles dão às mandrágoras? Maçã do amor. Agora pergunte a um árabe, a um muçulmano, o que é mandrágora para você? É maçã do diabo. É verdade. É verdade. Maçã do amor, exatamente por causa desse episódio aqui, não é? Muito bem. As duas irmãs estão apelando para elementos químicos, ou seja, intensificar o desejo sexual em vista da procriação. Agora a resposta dura da irmã, mas uma dureza que depois vai ceder, porque ambas vão fazer um acordo. Uma vai alugar o marido para dormir com a outra. Dom José, o senhor falou aluguel, alugar? Sim, o verbo é alugar, exatamente. Bom, Lia respondeu, versículo 15. Já não é bastante o teres tomado meu marido, para que queiras ainda as mandrágoras do meu filho? Pois bem, tornou Raquel, as duas vão chegar agora a um acordo. Em troca das mandrágoras do teu filho, que ele durma contigo esta noite. Ou seja, eu preciso das mandrágoras. Já que você não quer ceder, eu vou dar para você algo que eu tenho, algo que é meu, que é o meu marido, durma com ele, mas me dê as mandrágoras. Versículo 15. À noite, quando Jacó voltou do campo, Lia saiu-lhe ao encontro. Por favor, não se choquem, por favor, não se remexam nas cadeiras, porque agora a frase vai ser, para a nossa mentalidade, inadmissível, inaceitável. Estamos numa outra época, todavia. Lia saiu-lhe ao encontro. Vem comigo, disse-lhe ela, eu te aluguei em troca das mandrágoras do meu filho. O marido é objeto de aluguel. Ou seja, eu entreguei as mandrágoras para ela. Em troca, você tem que dormir comigo. Detalhe, Jacó desprezava Lia. Lembram disso?
Muito bem. E ela, não satisfeita já com tantos filhos, achava que pelo simples ato sexual ou pelo simples fato de engravidar, ela ia conquistar o rapaz. E nunca conquistou. Nunca. Nunca. Apesar disso, ele gerou muitos filhos no ventre dela. E Jacó dormiu com ela naquela noite. Como estamos a 58 minutos do início da nossa aula, eu proponho que paremos por aqui. O assunto está muito interessante, o assunto está muito curioso. No próximo sábado, com a graça de Deus, continuaremos esse episódio peculiaríssimo do Antigo Testamento, a disputa de duas irmãs com as respectivas escravas e no centro do furacão, o nosso patriarca Jacó.